Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, mirando o seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, te exaltamos, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu,
Quero cumprimentar, amados irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo teremos a oportunidade de cear juntos. Como sabeis, sempre temos feito isso como uma oportunidade que todos nós, como cristãos e irmãos, temos de ter a comunhão juntos. Portanto, quero partilhar convosco a palavra antes de termos a nossa ceia. Quero partilhar juntos a palavra convosco. E quero que o irmão aí abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos terminar com o versículo 28. E diz assim a palavra do Senhor: Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, porque nós queremos tomar esta ceia como a sua palavra diz, que ela simboliza, ela significa para nós o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, acima de tudo, a vitória que o Senhor teve em nosso favor. A partir deste ato, nós tivemos o perdão dos nossos pecados. A partir deste ato, nós temos a esperança de que o Senhor vive e Ele é a nossa viva esperança. Por isso, a nossa fé é enriquecida a partir desta palavra, mas a partir deste ato que o Senhor Jesus Cristo fez para todos nós. Portanto, irmãos, aqui em nossa frente temos os símbolos. Temos aqui este símbolo que vai representar o pão, que vai simbolizar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue em nosso favor, para o nosso benefício, para que nós fôssemos poupados, para que nós pudéssemos alcançar graça da parte do Senhor. Por isso, nós também, semelhantemente, temos esta representação, este cálice, que vai representar o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em nosso favor, para que nós também, como disse, fôssemos poupados, para que a graça fosse nos alcançada. E acima, com o sangue de Jesus, os nossos pecados foram perdoados e nós temos a oportunidade hoje, pela graça, de entrar na presença do Senhor e clamarmos o nome de Deus. Portanto, Deus, a partir deste ato, também permitiu que nós tivéssemos a reconciliação com o nosso Deus, a reconciliação com o nosso Pai. Então, este ato é um ato muito simbólico. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar estes símbolos e também, depois dele, nós vamos ter a oportunidade de poder tomar. Vamos orar juntos, amados irmãos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de poder cear juntos, como congregação, como igreja. Temos essa oportunidade de poder partilhar o pão que representa o corpo de Jesus, que foi entregue em nosso favor, e o cálice, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados.
muito obrigado, Senhor, por este ato. Obrigado por esse ato gracioso, porque nós não merecíamos, mas o seu favor imerecido nos alcançou. E hoje somos livres em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos essa esperança de que o Senhor virá. Essa esperança de que o Senhor continua em nossas vidas. Portanto, Senhor, este ato serve de símbolo, mas serve também, vai servir do nosso modo de vida, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos tomar, queremos cear. No nome de Jesus. Amém. Toma então os símbolos ali e vamos cear juntos. Senhor, mais uma vez, obrigado por ter nos dado essa oportunidade de entrarmos nesta nova aliança contigo, Senhor. Obrigado por dar-nos essa oportunidade de nos reconciliarmos com o nosso Deus. Obrigado por dar-nos essa oportunidade de ter comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. No nome de Jesus, nós faremos sempre disto o nosso modo de vida, porque a tua palavra diz que façais sempre em memória de mim. Sempre faremos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo e mostraremos sempre isso através do nosso modo de vida e esperamos a sua segunda vinda. No nome de Jesus, nós damos ações de graças e nós reconhecemos o que o Senhor fez em nosso favor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Depois de termos ceado, que este é o tempo das nossas ofertas e dízimo, quero pedir ao amado irmão preparar o seu coração, preparar aquilo que quer ofertar ao Senhor como forma de reconhecimento que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso provedor, como sinal de obediência. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, tem sido para a sua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, oramos para as ofertas que aqui nós vamos te dar, as ofertas e dízimo, Senhor, como um sinal de adoração, como um sinal de honra, como um sinal de glória, porque a honra e a glória pertencem a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada mão que estará ofertando nesta manhã. Obrigado, Senhor, também pela provisão que o Senhor tem dado a cada um, a cada membro, a cada família, Senhor, neste tempo difícil que estamos a atravessar. Deus nos dê esse coração generoso, esse coração que reconhece que tudo é para Ti e tudo foi feito por Ti. Nós Te adoramos, Te honramos. Nos abençoe, Senhor, abençoe as nossas ofertas, os dízimos que aqui serão dados. Em nome de Jesus. Amém. A igreja estará a passar aí na tela a conta bancária, está domiciliada no Standard Bank, e também a conta do M-Pesa, que está em nome de Joaquina Munaveia. Então o irmão pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, usando essas duas contas. Muito obrigado. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amado irmão. Saudar desde já ao amado irmão e dizer que é bom estar de volta para juntos podermos compartilharmos a palavra do Senhor, celebrarmos ao nosso Deus. Visto que esses dias nós temos que continuar fazendo os nossos cultos via online, mas também para os nossos irmãos, em particular que estão aqui na cidade de Climane e não têm a plataforma online no YouTube, elas têm participado do culto a partir de Zambésia FM 106.6, onde todos os domingos, a partir das 9h30, nós temos transmitido o culto a partir da rádio. Então, já saudar a todos vocês. Na semana passada, nós estávamos a compartilhar juntos a palavra perseverantes em meio às provações. E compartilhamos lá em Hebreus, no seu capítulo 12,
no versos 1 e 3, e nós vimos que, como o autor de Hebreus, ali querendo encorajar os irmãos que haviam se convertido a Jesus Cristo, mas que estavam passando por uma perseguição, estavam passando por uma luta, e o autor ali vai encorajando esses irmãos já não se desanimarem, mas a se manterem firmes em Jesus Cristo, a se manterem firmes naquele que era o autor e consumador de toda a fé, aquele que suportou a cruz, aquele que estava sentado à destra de Deus Pai, e esse autor de Hebreus ele vai encorajar a esses irmãos que estavam sendo perseguidos, dizendo que o nosso olhar tinha que ser em Cristo, tinha que ser no autor e consumador de toda a fé. E ele faz esse encorajamento para esses irmãos lá no livro de Hebreus. E eu penso que, como falávamos na semana passada, que o texto também é contemporâneo. O texto de Hebreus também nos anima, nos encoraja, nos motiva de nós permanecermos firmes no olhar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nesse nosso caminhar, que de vez em quando nós passamos pelas provas, que nós passamos pelas lutas, mas sim, não desanimar, mas continuarmos a focar em Jesus Cristo. E esses dias a nossa mensagem tem sido muito virada, porque nós sabemos que a única fonte da salvação é Jesus Cristo, e nossa mensagem tem sido muito virada no focar, no olhar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem de hoje também, ela não vai fugir muito, porque nós queremos olhar naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E eu tenho, queridos irmãos, a mensagem de hoje, que vamos compartilhar hoje, é as duas estradas. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com o querido irmão. Abra sua Bíblia ali no livro de Mateus, no seu capítulo 7, nos versos 13 até 14. Diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que aceitam com ela. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra que o Senhor nos concede esta manhã. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, pedimos, ó Deus, que tu possas nos guiar, possas expor essa palavra em nossos corações e a gente possa receber essa palavra e seja oportuno de nós sabermos se de facto em que a estrada eu estou levando. Então, abre esse coração, Senhor, e essa manhã seja oportuno de eu poder fazer uma decisão certa e caminhar consigo, no nome de Jesus. Amém. Então, querido irmão, ao lermos esse texto de Mateus, aqui no capítulo 7, essa analogia que Jesus faz sobre os dois caminhos ou as duas estradas é parte daquilo que nós conhecemos, ou do famoso Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5 e termina aqui no capítulo 7, o capítulo que nós acabamos de ler. Pois nós já ouvimos falar sobre o Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 e termina aqui no capítulo 7, que nós acabamos de ler, onde Jesus deu várias instruções à multidão que se ajuntou para poder ouvir os ensinamentos que Jesus estava trazendo. E de uma forma clara, Jesus direcionou a todo aquele que desejava ser salvo e a todo homem que procura ou procurava entrar no reino de Deus. E isso Jesus direcionou, Jesus instruiu por meio da sua palavra, desde o princípio que eu disse aqui no capítulo 5, Jesus vai trazendo ali toda uma instrução até aqui aos versos que nós já acabamos de ler, nos versos 13 e
14, aqui Jesus mostra quais são as condições a seguir. Em particular aqui, quando Jesus está a falar desses dois caminhos, Jesus mostra aqui tudo quais são as condições a poder seguir, as condições a poder levar. E Jesus ensina a multidão e direciona de uma maneira clara para toda a gente que deseja entrar no reino de Deus, todo aquele que deseja conhecer e caminhar com Deus. E Jesus coloca também as condições para poder seguir. E Jesus vai começar, talvez essa seja a primeira menção do dia 2, para podermos dizer o nosso primeiro ponto. Jesus faz essa comparação das duas portas ou dos dois caminhos. E Jesus começa ali dizendo: entrai pela porta estreita. E de imediato a pergunta que viria em nós seria: quem é a porta que Jesus se refere? Porque Jesus está dizendo ali: entrai pela porta estreita. Quem é essa porta? A pergunta seria essa: quem é essa porta? E Jesus fala, nós podemos abrir a palavra de Deus lá em João, no seu capítulo 10. João, no seu capítulo 10, nos versos 7. Vamos começar nos versos 7, depois vamos ler os versos 9. Diz assim a palavra: Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Lá nos versos 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, essa porta que Jesus está a referir-se aqui em Mateus, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, essa porta estreita que dá acesso ao caminho estreito, essa porta é Jesus Cristo. Jesus é a porta que nos dá o acesso a esse caminho estreito. Então, Jesus é a porta aonde nós temos que entrar. Jesus é a porta que nos leva à salvação. É Jesus, em Jesus. Jesus não é uma das portas. Jesus é a única porta que dá acesso a Deus. Jesus é a única porta que nos faz com que a gente seja salvo. Então, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita. Com certeza, no mundo em que vivemos, existe de facto muitas portas. Mas aqui nós podemos ver que Jesus não é uma porta. Jesus é a porta. Isso se refere que Jesus é a única porta que nos dá acesso a Deus. Jesus é a única porta que nos faz nós a termos intimidade com Deus. Jesus é a única porta que nos faz, que nos dá acesso a esse caminhar de como discípulo, esse caminhar no relacionamento com Deus, que é o caminho, né? No fundo, que é o caminho que nós temos para poder prosseguir no nosso relacionamento com Deus. Quer dizer, se nós não entrarmos por meio de Cristo, nós não temos um acesso a Deus. Então nós temos que entrar pela porta para continuar a caminhar ou para continuar a ter esse relacionamento com Deus. Essa intimidade com Deus vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso a Deus. Essa porta estreita não é a porta larga, mas é uma porta estreita. Uma porta que muitos não têm uma apreciação, muitos não dão em conta, muitos nem sequer valorizam essa porta, porque muitos, como a palavra aqui diz, que muitos preferem a porta larga, e essa porta é estreita, e o seu caminho é estreita, apresenta algumas condições. O que quer dizer? Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entramos nessa porta que é Cristo, o caminho que nós vamos fazer é um caminho que apresenta condições. E Jesus vai falando para que lá em Mateus, no seu capítulo 16, 24, em Marcos 8, 34, em Lucas 9, 23, Jesus vai falar: tome a sua cruz e me segue.
Então, nós entramos por meio dessa porta, que é Jesus Cristo, mas essa caminhada de ser discípulo, essa caminhada de intimidade com Deus, essa nossa vida de nos aproximar mais e mais de Deus, não seria uma vida, um caminho largo, um caminho de muita satisfação, sem lutas, sem batalhas, sem desafios. Não seria isso. Em nenhum momento houve uma promessa da parte de Jesus Cristo. Antes, porém, ao lermos o texto, já mostra que nós temos uma porta estreita e nós temos um caminho estreito, um caminho que irá apresentar algumas adversidades, algumas lutas no nosso caminhar com Deus, no nosso caminhar com Cristo. Então é muito importante nós entendermos, querido irmão, que quando entramos nessa porta que é Cristo, que é estreita, nós caminhamos também num caminho estreito, num caminho que apresenta sacrifício, apresenta obediência. Esse caminho nos leva à renúncia. Esse caminho nos leva a largar tudo. É um caminho de sacrifício, é um caminho que nos leva a nós a deixarmos tudo quanto nós vivíamos antes. Pois quando nós aceitamos a Cristo, o nosso velho homem morreu e nós nos entregamos na totalidade. Nós não nos entregamos a Cristo a um meio termo, dali e por aqui, não. Nos entregamos a Cristo na totalidade. A nossa vida tem que ser uma vida de renúncia. Nós largamos tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo quanto é pecado, tudo quanto não vem na palavra de Deus, tudo quanto é uma desobediência a Deus, nós largamos tudo e voltamos para Deus. Nós renunciamos à nossa vida, nós começamos a seguir a Cristo. Quer dizer que nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Nós precisamos nos entregar de todo o coração, de toda a mente. Tudo tem que ser virado para Cristo. E esse caminho vai ser um caminho doloroso. Seguir a Cristo não é fácil. Pois às vezes nós temos escutado nesses dias, bastante pessoas que trazem um evangelho que algumas vezes eu já referi, um evangelho assim venenoso, um evangelho de baixo custo, um evangelho que você não precisa de obediência a Deus, um evangelho que você não precisa sacrificar-se, um evangelho totalmente virado aos ganhos materiais, onde o homem é o centro e a atenção de todas as coisas. Então, nós vemos esse evangelho e muitas pessoas seguem esse evangelho, muitas pessoas estão lá nesse evangelho, muitas pessoas querem o benefício de Deus, mas eles não querem obedecer a Deus, eles não querem caminhar nos caminhos do Senhor. Então, às vezes é isso que nós vemos a ser pregado, nós vemos a ser publicitado mais e mais em todo lado. Mas eu quero dizer que aquele caminho que Cristo nos prometeu é um caminho estreito, é um caminho doloroso. Amém? A vida cristã é uma vida dolorosa. É verdade que é uma vida de alegria, porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, mas não há uma garantia, querido irmão, enquanto você estiver a caminhar nesta terra, você não irá passar por desafios, não irá passar por luta. E nós temos isso. E na semana passada, quando nós falamos sobre a situação de ser perseverantes, sermos firmes, constantes em Cristo, nós falamos exatamente daqueles irmãos que haviam convertido-se para o Senhor Jesus Cristo, aqueles irmãos que haviam dado a sua vida para Jesus, mas em troca de tudo isso estavam sendo perseguidos, em troca de tudo isso perderam as suas casas, em troca de tudo isso foram afastados da sua família. Nós vimos isso lá em Hebreus, no capítulo 12. Então, querido irmão, nós entendemos que esse caminhar com Cristo, essa entrega, a entrar nessa porta estreita e a caminhar nesse caminho estreito, nós estamos sujeitos a passar por esses desafios de perseguição, desafio de ser rejeitado, o desafio, nós vamos ser rejeitados com as nossas famílias, nós iremos perder talvez o trabalho porque nós queremos ser justos, muita coisa vai acontecer. Então vai ser um caminho benéfico, um caminho eterno,
porque sabemos que a nossa esperança está em Cristo, mas há de ser um caminho doloroso também, um caminho que de vez em quando nós vamos sentir essa dor. E Cristo está dizendo assim, que esse é como nós precisamos caminhar. É nesse caminho que nós precisamos nos trilhar, largar tudo. Não podemos juntar o útil e agradável, porque às vezes é isso, mas nós precisamos largar tudo e seguir a Cristo, largar o mundo, largar o vício, largar a prostituição, largar o adultério, largar todo tipo de ato de imoralidade sexual, estar disposto a ser perseguido, largar a corrupção. Nós que vivemos num país corrupto, largar a corrupção, mas nos firmarmos em Cristo, estarmos em Cristo e caminharmos com Cristo, sabendo que as pessoas poderão gozar de nós, as pessoas poderão fazer muito pouco de nós, as pessoas poderão fazer tudo e gozar, mas nós precisamos saber que esse é um caminho doloroso, mas benéfico. Benéfico por quê? Porque Cristo é o nosso Senhor. Cristo é quem salva. Então, se nós entramos em Cristo, entramos nessa porta estreita e continuamos nessa porta, elas continuamos no caminho estreito e vamos dar o nosso passo, vamos caminhar no nosso passo, no passo de Cristo, não no nosso, porque nós não temos que caminhar no nosso, mas seguindo as pegadas do Senhor Jesus Cristo, caminhando nas pegadas do Senhor Jesus Cristo, sermos semelhantes a Ele. É isso que nós, se somos discípulos, nós precisamos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, disposto a pagar o preço. Chega desse evangelho que não tem preço. Chega de toda essa besteira que a gente tem visto de um lado para outro. Se concentre, firma, siga, entra pela porta estreita, caminha no caminho estreito, porque larga é aquela que leva à perdição. Chega desse cristianismo de enganar, mas seja autêntico, larga a vida da prostituição, larga a vida do adultério, larga a vida da imoralidade sexual, larga tudo, larga o seu vício, larga tudo isso, mas se curva a Cristo, deixa de juntar o útil e agradável, caminha no caminho do Senhor Jesus Cristo, porque também a palavra de Deus, lá em João, a palavra de Deus nos diz lá em João, no capítulo 6, Jesus diz assim, no capítulo 14, nos versos 6, diz assim a palavra do Senhor. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse caminho. Não existe neste mundo mais nenhuma outra porta que te dá acesso a Deus. Não existe nenhum outro caminho que você precisa trilhar para poder chegar a Deus. Nem Buda, nem Maomé, nem Messao Chama, nem Confúcio, nenhum deles te dá um acesso direto a Deus. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E esse caminho que nós temos que seguir, Jesus Cristo. Seguir um caminho que vai doer. E é isso que diferencia o cristianismo de muitas outras religiões. Porque no cristianismo você precisa se arrepender. Não há vida eterna sem a cruz. Você precisa se arrepender. Tudo começa na cruz. Esquece, querido irmão, esse evangelho barato, esse evangelho que muitos pregam, que a porta é larga, né? Você vai para lá, nós vamos abençoar a você. Aí você tem as suas rosas, mas você não precisa de nenhum sacrifício. Você não precisa de nenhum, você sacrifica, mas não obedece. Então você vê
que tudo está uma maravilha, mas tudo não está uma maravilha. Isso é veneno e isso irá levar muita gente para o inferno. Só para você poder fazer uma observação, porque é mesmo nesse sermão do monte, que começa ali no capítulo 5, que Jesus chama a atenção a muitos. Jesus chama a atenção a muitos. Quando você está lendo, né, nesse sermão do monte, e Jesus chama a atenção sobre os falsos profetas. Jesus está dizendo que nós precisamos nos acautelar dos falsos profetas. E ao chegar ali nos versos 21, diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que caminha, que entrou nessa porta estreita e continua caminhando nesse caminho estreito. Então é isso que você precisa trilhar, é nessa porta que você precisa entrar e é nesse caminho que você precisa trilhar. E aí, em seguida, que possivelmente nós podemos colocar como nosso segundo ponto, né? Em seguida Jesus vai falar sobre a porta larga e o caminho largo. E diz assim: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Isso é verdade. Qual é a porta mais fácil de entrar? A estreita ou a larga? Qual é a porta mais fácil? Com certeza, se tiver uma porta larga, todos ia haver ali uma moldura aí de pessoas e todos pretendem entrar num determinado sítio, certeza absoluta que todos irão correr para ali onde tiver o portão mais largo possível, porque muitos irão passar ao mesmo tempo, evitando aquela porta ali. Porque eu não quero me constranger, eu não quero ficar muito tempo à espera da fila, eu não vou ficar ali à espera da fila, eu pretendo entrar o mais rápido possível. E é isso que muita gente no mundo faz. É isso que muita gente faz hoje. Jesus está chamando aqui a atenção nesse texto, está dizendo que larga, porque larga é a porta. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela, são muitos que vão para lá. São muita gente que envergam por essa porta, envergam em seguir por esse caminho. Um caminho que não precisa nem de renúncia, um caminho que não precisa nem de obedecer a Deus. Muitos vão por lá. E temos visto que isso não é só fora da igreja, não. Porque os que estão fora já estão fora. Mas muitos são daqueles também que conhecem a Jesus Cristo e eles fazem a sua prática religiosa nos domingos de manhã, dependendo de como você crê, qual é o seu dia de culto. Mas nos domingos de manhã, por exemplo, para nós que temos os cultos no domingo de manhã ou na quarta-feira, estudo da palavra, e às vezes nós pensamos que a minha prática religiosa, a minha prática religiosa, o meu programa de participar de um culto religioso, isso agrada a Deus, desconta a minha punição que Deus tem para comigo. Deus vai se agradar comigo, porque eu sou uma pessoa que frequento nas reuniões, eu sou uma pessoa que frequento no culto lá, mas eu sou uma pessoa que participo das atividades da igreja, eu estou lá, estou fazendo essas atividades ali, e eu estou lá, eu participo dessas todas as atividades que estão acontecendo dentro da igreja, mas será que é isso que agrada a Deus? Será que de facto é essa a situação? Porque caso contrário, Jesus não diria dizendo assim que não, entre pela porta, porque se Jesus está dando aqui uma opção de nós fazermos a escolha da porta da entrada. Ele está dizendo que a porta certa é a porta estreita. O caminho que nós temos que seguir é o caminho estreito. E no fundo é isso que Jesus está nos ensinando. Mas no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nem sempre tem sido de facto assim. Nem sempre tem sido assim. Porque nós envergamos ou
nos colocamos numa situação de escolher o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, a porta mais fácil de entrar. Toda a nossa vida é quase assim. A porta mais fácil de entrar, ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Todos nós queremos, quanto mais rápido, melhor é. Também essa é a geração que nós vivemos hoje, né? Tudo é rápido. Né? Micro-ondas, rápido. Takeaway, rápido. Entramos, nós queremos internet de alta velocidade, porque tudo é tão rápido. Então nós vivemos numa sociedade onde tudo tem que ser rápido. Não há tempo para esperar. Esperar é perder tempo. Então nós queremos essa situação rápida. E nessa situação de sermos rápido, nós estamos sujeitos a isso. Caminho rápido, primeiro porta rápida e caminho rápido. E é esse caminho que leva a muita gente à perdição. Mas eu vou para a igreja, eu faço o meu ato de poder dar as minhas ofertas, de poder dar os meus dízimos. Deus sabe como eu sou fiel, eu sou um dizimista fiel. Eu sou uma pessoa tão generosa, eu sou uma pessoa hospitaleira. E por que Deus vai me castigar se eu frequento das reuniões, eu faço parte do grupo coral, eu faço parte de todas, do grupo da intercessão, da oração dentro da igreja. E nós nos justificamos por isso. Mas nós não obedecemos, nós não renunciamos. Quantas pessoas, queridos irmãos, estão dentro da igreja, mas que nunca renunciaram à sua vida ou à vida deles? Quantas pessoas que nunca viraram e disseram assim: chega, agora eu começo uma nova vida em Cristo? Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão vivendo o adultério? Durante o dia, à luz do dia, são uma maravilha. É uma maravilha. À luz do dia, quando chega lá dentro da igreja, é um espetáculo, é um show de você poder ver essa pessoa. Você diz: mas meu Deus, que homem de Deus aquele é. E você repara a pessoa pelo seu gesto, tudo isso. Uma vez eu ouvi uma história que me contaram e fiquei até assim impressionado, porque a filha virou para a mãe e disse para a mãe, foram ao culto ou foram à reunião da igreja, e a filha virou para a mãe e disse para a mãe: mãe, uau, por que nós não mudamos de casa, vivermos aqui no prédio da igreja ou no templo da igreja? A mãe disse: por que, minha filha? Disse: não, é porque o papai é tão doce quando está na igreja, o papai é tão amável quando está na igreja, bem diferente quando está em casa. E é isso às vezes. Nós não renunciamos aos nossos pecados. Nós não abdicamos daquele vício, não abdicamos da imoralidade sexual, a fornicação. Existem jovens que não estão casados, que estão vivendo uma vida sexual ativa, mas que levantam todos os dias as mãos para poder glorificar a Deus. Em voz alta proclamam o nome de Deus, mas não tem nenhum custo. E pessoas que estão dentro da igreja vivendo o adultério. Pessoas que vivem o adultério, mas estão lá e fazem parte das atividades normais e vão caminhando isso e se sentem meramente tranquilos. Chega! Jesus está dizendo assim que esse é o caminho que leva à perdição. E, às vezes tenho brincado um pouco, é como se fosse aquela história de que você está a dormir, vamos dizer, você é daquelas pessoas que dormem com a boca aberta e chegou alguém, não faças isso, não pode fazer isso para ninguém, mas é simplesmente um exemplo para poder dar, não faças isso para ninguém. E aí a pessoa, ela vem, enquanto você está dormindo com a boca aberta, ela coloca um pouco de açúcar aqui bem na ponta da tua língua, mas lá no fundo ela coloca o piripiri lá e dá uma pequena chapada na cara, e como você está num sono, e aí você acorda. Quando você acorda,
e você faz o primeiro sabor que vem na língua, aí quando vem esse primeiro sabor, dá-te aquele sabor de açúcar. Você realiza que tem algo doce na sua boca, mas à medida que vai indo, você realiza que não é algo doce que está lá. Tem uma quantidade enorme de piripiri. Aí você começa a sentir o picar. Então é esse tipo de coisa, é isso que conduz à perdição, é isso que leva ao inferno. Porque tem muita gente que está dentro da igreja que vai para o inferno. E porque não quer renunciar à sua vida, não quer renunciar àquilo que ele é, porque esse é um evangelho que ninguém quer pregar, um evangelho de que o inferno é real. O evangelho de que o inferno existe. E nós não queremos pregar isso dentro da igreja, porque nós vamos perder os nossos membros, nós vamos perder os nossos crentes, nós queremos que a igreja se encha, mas a levarmos pessoas para o inferno. Voltando de novo ao texto que está aqui, o mesmo texto do Sermão do Monte, aqui nos versos 21, Jesus está dizendo que nem todo que diz o Senhor, Senhor, entrará no reino de céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Pois, naqueles dias, muitos há de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Veja só o que Jesus vai dizer. Veja só o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer assim, então, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja só, a palavra do Senhor é clara e tem pessoas que estão vivendo. Jesus dá aqui uma opção, Jesus dá aqui algo que nós devemos fazer. Jesus nos direciona. Veja como inicia o texto. O texto está dizendo assim, entrai pela porta estreita. Jesus está nos advertir que nós precisamos entrar pela porta estreita. E é essa porta que muitos não querem. Mas Jesus está nos advertir nós a entrarmos por essa porta. É a porta que nós temos que entrar. Irmão, chega, irmão. Chega. Volta para Jesus. Chega do teu pecado, chega de brincar de cristianismo, chega de se fingir de cristão, chega de toda essa palhaçada que às vezes você faz, mas volte para Jesus. Se arrependa do profundo coração, se arrependa, porque aquele dia será um dia real. E o inferno é real. Da mesma maneira que o céu é real, o inferno é real. E muitos irão para esse lugar que se chama inferno. Então, eu não estou a ameaçar a você, mas eu quero advertir, porque Jesus também está nos advertir aqui, que existem essas duas estradas, existem esses dois caminhos. O caminho de Deus é sempre aquele caminho muito estreito, que não agrada, um caminho difícil, um caminho sem curtição, um caminho sem as manicas, sem as cervejas de um lado para o outro, né? Um caminho que você não perde noite, um caminho sem imoralidade, sem prostituição, sem essas coisas. É um caminho difícil de seguir, porque a nossa carne quer todas essas coisas. Mas o caminho certo é o caminho certo que nós temos que seguir. Então siga esse caminho. Deixa de brincar de cristão. Volte para Jesus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A única porta e o único caminho. Amém? Vamos orar. Eu espero que você ouviu dessa palavra e essa palavra possa trazer um impacto na sua vida. No nome de Jesus. Senhor, eu oro por esse irmão que possivelmente está se enganando, vivendo no pecado da imoralidade, da mentira, do adultério, seja qual for o pecado que ele está vivendo, Senhor. Ele se enganando com as práticas religiosas, de vir às reuniões e os cultos, dizendo que, Senhor, Tu se agrada por tudo isso. Mas quanto a gente sabe, no fundo do coração, ele sabe que não é verdade. Então, eu oro essa manhã, de uma maneira especial, com o Teu Espírito Santo. Toque a vida dele, toque as nossas vidas, transforme
e que a única porta que a gente entra seja a porta estreita. O único caminho que a gente segue ou que a gente vai seguir seja o caminho estreito, independentemente das dificuldades, mas ajude-nos a caminharmos no caminho estreito, Senhor, com a presença do Seu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Tudo nós queremos deixar no nome de Jesus. Para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade com os irmãos que estarão perto de você de poder entregar a sua vida a Jesus e começarmos essa caminhada juntos. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo. Amém.